Daqui para frente, ou santos ou nada. Fala, meus heréis favoritos, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Fernando e está iniciando mais um Ou Santos ou Nada, o podcast perfeito para você que quer ser santo. E agora nós podemos dizer mais uma vez, São Carla Cruz, rogai por nós. Alegria, nós podemos estarmos juntos. Como vocês puderam observar, não temos televisão. Não tá preto. Não tá preto também, o que será que aconteceu? Mas precisamos mudar o estúdio, né? Estamos voltando aí para a igreja, onde é o nosso lugar. Né? A gente sempre falava nos outros episódios que a gente sentia falta, que a gente gostava, mas que por questões de escala, até mesmo da igreja, né? Por compromissos e tudo mais, ficava difícil. Graças a Deus agora nós precisamos sair do outro estúdio foi desmontado, então não tem mais o estúdio onde a gente estava. E aí por conta disso a gente está retornando à igreja. Isso, mas a Missão Verbo tem novidades por Sim, aí, né? Não foi desmontado, tipo, a acabou. missão, pela graça de Deus, continua firme e forte, estamos aí. Mas vamos ver o que Deus tem para cada um de nós e, por enquanto, aqui é o nosso lugar, né? Aqui é o meu lugar, como diz a música Terra Seca. E é isso. Sei que música Terra Seca, mas tá chovendo. Então já ansiou pela chuva, a chuva chegou. Chegou chegando, Chuva né? chegou. Choveu em nós aqui. Mas enfim, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. E fique conosco. O episódio é Pois muito já especial. é tarde e a noite já passou da hora. É isso aí. Mas vai lá, João. Fala, nossos telespectadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse episódio e que vai ser muito bom. Muito bom, cansado. Não dependendo de nós, obviamente, porque se dependesse de nós a gente já tava na cama roncando, mas enfim, a graça de Deus supera, né, tudo. Nós precisamos, querendo ou não, aquela coisa a gente sabe disso. Hoje nós estamos gravando hoje, são 10h30 da noite, então Cara, não é fácil, né, no sentido de estar aqui agora, mas a gente precisava gravar, a gente precisava ajeitar o espaço. Então teve as questões dos outros episódios que foram pregações, já foi por conta disso, que graças ao bom Deus nós tínhamos conteúdo para lançar. então a gente tava de mudança também, E não a gente conseguiu estava de mudança, então fazer essa. deu uma apurada nas gravações, mas graças a Deus retornamos, né? Sim. E é isso, então roda a vinheta.
Surely my God is strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. E agora sim, podendo falar sobre esse santo que todos nós amamos, né? São João Paulo II. Maravilhoso. Cara, é o santo que não importa quanto tempo passa, ele sempre vai ser atual, né? Sim. Então, que não você que é devoto de São João Paulo II, o José ali nos bastidores tirando sarro da minha cara. Normal, vai sair muitas gafes hoje, só não faça não faça gif com nós, muito menos nos memes. Figurinha também não. Isso não é já foi por conta própria, né? Mas é isso. Então vamos lá, seguir com esse episódio aí que eu tenho certeza que vai ser muito. Sim. Então, assim, é lógico que a gente sempre comenta, né, sobre os episódios, tudo que a gente traz é algo bem paronâmico, né? Paronâmico, né? Panorâmico? É algo, um voo superficial, sabe? Então, assim, panorâmico, né? É algo bem superficial, mas que tem como finalidade realmente apresentar para vocês quem foi, de maneira simples, e principalmente trazer os ensinamentos dele para a nossa vida, né? Como essa série Aprendendo a Ser Santo tem como esse objetivo, né? E como fonte principal, pelo menos do que eu fui lendo e vendo também, né? Duas coisas importantes que seria muito bom assim vocês terem contato é o livro da MBC. Tá aparecendo, Zé? Beleza. O livro MBC, que é a vida de São João Paulo II, que também comenta sobre os seus 5 amores. Né? Isso. Beleza. E é um livro fantástico, né? E como uma outra fonte também. O José, desde o início, esqueceu de mudar a câmera, pelo jeito. Não, ele sentou com o celularzinho na mão. Cara, é brincadeira o negócio dele. Mas enfim, o que importa é o áudio tá bom. Mas enfim, E uma outra fonte também que... Tirou sarro de mim no início e esqueceu de mudar a câmera. Outra fonte interessante também que, assim, para vocês com busca com conteúdo mesmo, é aquele documentário da Brasil Paralelo. Hoje estou com a língua mais presa que impossível. É o Brasil Paralelo, né, que fala sobre São João Paulo II, né, o Papa que venceu o comunismo. Então, assim, é um documentário muito bom, sabe, muito gostoso de ouvir. Ele é dobrado, não tem nada em inglês. Então, assim, vale muito a pena. O que já é bom, né? De ser dublado já é um bom começo. Sim. Porque, cara, assistir as coisas legendadas dá trabalho. E até a questão, por exemplo, política e geográfica que eles trazem, assim, é muito interessante. Obviamente eu não entendo nada de geografia, então o que eu anotei lá foi muito superficial. Eu falei, não vou cuidar disso, não, vamos focar na vida do santo, né? Mas enfim, como conhecimento é muito bom, cara. Você falando de documentário, tem, acho que se eu não estiver enganado, na Prime, tem um documentário sobre São João Paulo II, que fala um dos milagres que ele realizou, que foi o que deu a canonização dele, né? Sim. Daquela irmã, que eu não me lembro o nome agora, depois não deixa nos comentários. Mas ela tava com uma doença ali que o corpo dela tava paralisando inteiro, né? E ali no que o Papa morre, depois de um tempo, que daí ela vê ali o momento que ele morre, desde então da sua morte ela já começa a pedir a intercessão dele. E chega um momento ali que do dia pra noite ela foi curada. E ela tinha certeza que foi pela intercessão de São João Paulo II. Até então não era nem beato ainda. E depois disso foi investigado todo esse caso, foi comprovado o milagre por uma médica que nem acreditava em Deus mais. E aí foi comprovado o milagre e desde então ele se tornou beato, né? Sim. Então vamos já começar aqui na vida de São João Paulo II. E é interessante que o livro já começa narrando, né, que São João Paulo II ele nasceu em 1920, 18 de maio de 1920, num horário mariano, né, o que ressalta também a sua devoção gigante, né, por Nossa Senhora. E é interessante que fala, né, que foi aos sons de uma música sacra, porque era do lado da igreja. Que chique. Então imagina São João Paulo II
nascendo, a mãe com aquelas dores de parto e no fundo assim música sacra, né? Tipo, aleluia que vocês ficam escutando no nosso podcast. Isso aqui eu acho que Bem mais, né? bem mais católico, né? E interessante também, né, que eles moravam assim no começo, junto com judeus, assim, né, num bairro onde tinha muitos judeus, né, e São João Paulo II, ele, e a família deles, né, os Wojtyła, é a pronúncia, Wojtyła. Wojtyła. Isso, E a os gente fala Wojtyła, né? Wojtyła. 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 Né, os Wojtyła, então, eles tinham, eles eram muito conhecidos por ser os únicos que não tinham preconceito com judeus, né? É que a gente considerar o contexto da época, né? Que foi uma época da Revolução Russa, enfim, era ligada também a inúmeras histórias de guerra, enfim, nazismo, fascismo, enfim, um monte de ideologia surgindo, né? Então, se a gente pegar todos esses contextos, assim, é uma família que não criticava, assim, não tentava matar judeus, era muito difícil, né? E os judeus, eles viam na família dos Wojtyła, né? Os Wojtyła, exatamente isso, né? Um conforto, né? Porque eles... Tanto que tem até um relato, né, que conta, né, que na escola os times eram separados entre os católicos e os times de jogar futebol assim, no intervalo, né? Entre os católicos e os judeus. Daí fala que João Paulo II ele não tinha nenhum problema em ser um dos goleiros dos judeus lá, né? Para defender os judeus. No caso. Essa parte era um ótimo goleiro, né? Cara bom, hein? E, tipo, fala que não tinha nenhum preconceito, né, com isso. E realmente, né? Então, ele tinha uma vida muito ativa, né, nessa questão de esporte mesmo, né? Mais pra frente vai comentar um pouquinho sobre isso, né? E ele aos 8 anos, né, ele acaba perdendo a sua mãe, né? Já cedo, então ele acaba perdendo a sua mãe. E seu irmão também 3 anos depois que sua mãe morre, né? E ele era muito apegado ao seu irmão, né? Tanto que antes, né, quando sua mãe morreu, o seu pai levou eles, né? O pai deles levou eles lá para uma imagem da senhora e falou: que tá a mãe de vocês agora, né? E vocês agora vão se encontrar com a sua mãe lá no céu, né? Futuramente. E nisso foi meio que um despertar assim pro São João Paulo II ter uma devoção mariana muito forte, né? Já cedo, assim, né? Com 8 anos, criança ainda, já tendo aquele olhar direcionado à Nossa Senhora como mãe, né? E mais pra frente também a gente pega o caso de seu irmão, né, mais velho ter morrido com 26 anos. Ele era médico, né? E, enfim, acabou morrendo. 3 anos depois ele era muito pegado ao seu irmão, né? Tanto que conta que ele era um dos refúgios para a depressão, né? E um dos pontos muito importantes, né, que a gente vê nisso é a fé do pai de Karol Wojtyła, né? Porque ele destaca assim no livro, né, que quando sua mãe morreu, ele viu seu pai, né, direto assim rezando, ajoelhado aos pés da cama e rezando, né? E ele falou que eles nunca chegaram a tocar num assunto sobre ele ser padre ou alguma coisa nesse sentido, mas ele falou que a fé, né, vendo seu pai rezar, já foi para ele o primeiro seminário, né? Então foi uma vivência ali dentro de casa, né, que surgiu, né, vendo o pai rezar, vendo o testemunho que o pai dava de fé, de superação, assim, de confiança mesmo em Deus, que ele conseguiu direcionar o seu olhar para Deus, né, e até mesmo para já um olhar futuro para o sacerdócio, né. Só que ele não estava pensando muito nisso, né. É interessante, né, que ele era conhecido como Lolek, né, que é um apelido que eles davam, né, as pessoas que tinham o nome de Carol, né, que é equivalente a Carlos aqui, né. E isso significava também significava varão, né, ou seja, que ele era livre e cheio de vida, né. Então já pega muito da personalidade também de São João Paulo II, né, alguém cheio de vida, né, que, enfim, tem aquele esbanjamento, né. Então, assim, é muito interessante a gente ver, né, essa questão. E uma das frases, né, que Edmundo, né, o irmão do São João Paulo II diz, meio que, assim, nos finais da vida, né,
E diz que a verdadeira oração é esperar que Deus venha quando e como Ele quer. Né? Então é literalmente aquela confiança em Deus, né? Você não sabe a hora nem o dia, mas você espera realmente, né? Que confiando em Deus, né? Quando e como Ele quiser, né? Então é muito interessante a gente ver esse ponto, né? Da família de Wojtyła, né? Todas pessoas de fé que rezavam, que tinham um conhecimento profundo, assim, de intimidade com Deus, né? Se quiser contar alguma coisa, vai deixar eu falar sozinho. Não, é que você tava falando tão assim, nossa, que eu fui. Até eu falei, fica bem de boa aqui. Mas não, tudo isso que você falou, inclusive a parte da fé do pai, é muito interessante, porque você vê ali no momento em que a mãe morre, o pai vai até uma imagem de Nossa Senhora e fala, aqui está sua mãe. No sentido de que, imagina, né, se fosse uma questão de hoje, onde nós vemos os pais por aí, ou esse mundão do jeito que tá, a primeira coisa que acontece quando se perde alguém próximo é aquela revolta contra Deus. Sim. Né? Então, fulano morreu, ciclano morreu. Nossa, porque Deus tirou ela de mim, Deus tirou fulano de mim. Então, e até entra nesse aquela caso... revolta. Então daí você vê que nem o pai chega e fala assim, não, aqui tá sua mãe e você vai se encontrar com ela no céu. Ali mostra o quanto era um pai maduro na fé. Né? Pode comentar o que você tá falando. Então, nesse caso aqui, ele até comenta aqui, né, que ao ver o seu pai no caixão do seu irmão, exclamando, seja feita a tua vontade, sabe? Tipo de joelhos exclamando, assim, que uma oração direta a Deus, né? Falando, seja feita a tua vontade, né? Ele encontrou em sua tristeza, né, a salvação na oração, né? Então, só João Paulo II, pequenininho ali, já dá uma catequese pra nós de como a gente é bocó. E como a gente é falha, né? Muito. Nossa, mas o pai de São João Paulo II tem que ser santo também. O processo de canonização comece. E, meu Deus, que homem, que testemunho, velho. Fica aí ao Papa que está nos assistindo. Que inclusive, Papa Leão, eu acho uma semelhança assim, com São João Paulo II que... Muito parecida, né? Que, nossa, quando eu vi, eu falei, agora eu vou ter meio que mais ou menos a ideia de ver São João Paulo II andando, assim, cara. Até porque se você for fazer uma análise, até os jovens já gostam do Papa Leão. Papa Leão. Né? Cativa, Então, não, você ele tem essa... fala assim, nossa, cara, porque o São João Paulo II ficou conhecido como o Papa dos jovens, né? Sim. Então você olha aí, por exemplo, a Jornada Mundial. Que foi ele começou. Exatamente. Daí você vê o quanto jovens ele trouxe para Cristo. Então eu vejo essa semelhança também com o Papa Leão, no sentido que todo mundo fala bem dele. Você não vê aquela questão de, vamos torcer no nariz para ele. Não, mas seja criança, jovem, não importa, todos gostam. Sim. E então, vamos voltar aqui, né, que a questão, tipo, ele é criança mais ou menos, né, então 8, 9, 10, 11, com 11 anos, assim, nos estudos, né, a gente deve pensar, qualquer criança ficaria abalada, né, tipo, ia afetar os estudos dele completamente. Só que São João Paulo II não se deixou abalar por isso, sabe? E continuou sendo um dos melhores alunos da escola, entendeu? Tipo, o cara era um crânio já molequinho. E aí, então, eu falo que essa situação não abalou os seus estudos, né? E também tem uma relação da visão de Santa Faustina Kowalska com São João Paulo II. Ainda bem que eu não tenho a página, porque eu já tirei marca a página daqui. E acabei abrindo a página certa. Você é louco. Espírito Santo, gente. Então, olha só. Vou ler aqui um trecho do livro. Logo depois que os Wojtyła se mudaram para Cracóvia, uma freira enclausurada, morreu em um convento próximo. Seu nome era Maria Faustina Kowalska. Enquanto Lolek crescia em Wandowick, gente, esses nomes deviam ser expulsos. Ela começou a ter visões e receber mensagens de Jesus. Em uma visão, ele apareceu com suas mãos estendidas para o sofrimento da humanidade. Raios vermelhos e brancos emanavam do seu coração, representando o sangue e a água que
fluíam de seu coração enquanto pendia na cruz. Carol cursava o ensino médio quando ela também recebeu uma oração chamada Coroa da Divina Misericórdia. Então, um ano antes de morrer, Faustina escreveu em seu diário. Enquanto rezava pela Polônia, ouvi estas palavras, olha só que interessante. Tenho amado a Polônia de modo especial, e se obedeceres à minha vontade, eu a enaltecerei em poder e em santidade. Dela sairá uma faísca que preparará o mundo para a minha última vinda. Quem que é essa faísca? Quem? Raimundo Donato? Não. São João Paulo II. Carol Wojtyła. Nossa, então a gente vê, né, que até relacionando com futuramente, né, que é enfim, os escritos de Santo Faustino acabam meio que caindo em equívoco, né, e a igreja acaba meio que falando para os fiéis não lerem e tudo mais, assim, né, porque, enfim, antes da canonização dela, né, que, enfim, algumas pessoas interpretaram errado, né, sempre tem isso, né, o pessoal gosta de enxergar. E, enfim, caiu em equívoco e a igreja falou, olha, pode ter heresia, então vamos ficar quietinho aí, não lê se depois, mais futuramente, a igreja revê de novo e vê que realmente, né, tem a possibilidade dos escritos estar correto, tudo, e acaba abrindo um processo de beatificação. Quem que é o Papa que vai beatificar? Quem que é o Papa que vai canonizar? São João Paulo II, né? Então, essa ligação aí é muito boa, né? Então, vamos lá. Voltando, então, aqui para com ele criança, né? Então, com uns 14 anos, ele descobriu... Essa linha de tempo dele, né, tá bem perdida, porque já falamos dele nascendo, daqui a pouco ele papa, ele 9, ué, voltou tudo. É que a gente Agora vai voltou pegando um criança. gancho e esse gancho leva lá pra frente, né? Daí a gente tem que voltar aqui pra lembrar onde que a gente tá. Agora ele tá criança, não. É o caso do Benjamin Button. Então, com uns 14 anos, então, ele acaba descobrindo sua paixão pelo teatro, né? E nisso aí é muito interessante porque, mais futuramente ele vai falar isso, né? Que eles acabam utilizando o teatro como uma forma de evangelização, né? Então, até como, por exemplo, naquela questão que tinha muita censura, eles não poderiam falar abertamente sobre Jesus, né? Enfim, pregar o evangelho e tudo mais assim. Eles utilizavam o teatro como um recurso, né? Tanto que a primeira apresentação que eles fizeram, agora eu não vou lembrar o nome do grupo, mas que eles fizeram foi exatamente sobre um bispo, né, que foi martirizado. Se eu não me engano, eu acho que eu não anotei. Mas enfim, Nossa, agora me fugiu o nome. Mas enfim, é um bispo, né, que é um dos grandes devotos de São João Paulo II também. São João Paulo II é grande devoto dele, né? Enfim, e esse bispo também é muito conhecido na Polônia, né? Então, eu acho que você vai achar aí, não sei. Mas enfim, qualquer coisa você comenta com nós. E aos 20 anos, então, ele acaba perdendo seu pai. Então, assim, aos 20 anos, então, ele já estava sem ninguém, né, na família. E é interessante a gente ver que depois disso ele vai morar com uma família, e essa família acaba vendo, né, o quanto ele se apegou à oração. Né, que, tipo, às vezes entrava no quarto e ele estava prostrado no chão, né, com as mãos abertas em forma de cruz, assim, rezando, né. Então ele começa a trabalhar, né, numa fábrica de produtos químicos, né, e nessa fábrica ele, eu acho que 1942, né, a data, 1942. Calma aí, eu perdi. Tô vendo aqui. O cara se encantou aí com... É que eu tô vendo aqui o livro aqui. Daí... Então, em 1942... 1942 ele entra pro seminário. Então foi um pouco antes de entrar pro seminário. É que ele começa a trabalhar numa fábrica de produtos. Ah, sim, isso aí é 1900. O pai dele morre. Então, daí ele já trabalhava Isso. na fábrica. Dele começou depois disso. Qual foi esse período aí? Na metade de 1941. Chegamos a um consenso. Beleza, né? Então, o que é interessante de a gente ver nesse trabalho dele na fábrica e o que é muito importante para nós, né? Que ele
ele toda vez ele parava para rezar o Ângelus, né? O horário das 6, do meio-dia e das 6 da noite, né? Obviamente você que está no seu trabalho aí não vai fazer isso, né? Senão é perigoso ser mandado embora. Mas é interessante que isso se tornou algo tão comum assim na vida de Wojtyła que toda vez que as pessoas viam ele já sabia que ele parou, já sabe que era 6 horas, já sabiam que era meio-dia, já sabiam que era 6 horas da tarde. Então ele ficou muito conhecido com esse marca ponto aí, né? Tipo, o pessoal viu que ele parou e falou, nossa, ele foi rezar o anjo, então já é. E também ele preferia, né, os horários da noite para trabalhar, por causa que ele era um momento mais de silêncio, assim, né? Agora esqueci a palavra. Mas enfim, era um momento mais de silêncio, então ele podia ter um momento de oração maior, né? Ele tinha mais essa liberdade de fazer suas orações e tudo. E então ele podia rezar melhor. Então ele levava o breviário, né? Que ele chamava de o mais importante, né? Ele ficava assim, cadê o mais importante? É interessante, né? Deve ser por isso que eu sou pegado ao breviário também, né? Mas tá bom. O mais importante. O mais importante. Não, agora deixa eu contar por que eu me distraí. É que eu tava vendo aqui, um pouquinho antes de você falar de 1942, é que em 1944, ele já no seminário, ele foi atropelado por um carro. Sim. Entendeu? Então isso que eu fiquei aqui prestando atenção, porque daí eu lembrei automaticamente do tentato de assassinato dele, entendeu? Que ele foi baleado e tudo mais. Então daí eu tava pensando nisso bem na hora que você perguntou, eu falei, caramba, o que eu já tô perguntando? Mas sim, em 1944 ele foi atropelado, ficou hospitalizado e teve que se esconder na casa de um arcebispo. Sim. Então, olha só, ele falava, né, que esses 4 anos que ele passou trabalhando, né, no total de tudo, valeu mais do que 2 doutorados, né? Que ele pôde realmente aprender, né, o sofrimento, né, que as pessoas possuem, tudo, na questão do trabalho, né? Então, assim, essa vida, né, que realmente ele estava tocando no termo da misericórdia, né, como ele falou disso, né? E essa vida de trabalho mesmo, doado, assim, vale muito mais do que 2 doutorados, né, ele falava. Porque ele é ordenado a pátria, você sabe? Não anotei muita data, não, porque você viu o que aconteceu quando eu anotei aqui, né? Mas você tá aí que 1º de novembro. Ah, sim, né? Dia de Todos os Santos. O cara é fera. O homem Só que foi ordenado clandestinamente, né? Porque nessa época a censura estava muito grande. Tanto que até umas histórias dele do seminário, né? Que essa aí que você contou que ele foi atropelado. Mas enfim, ele, como naquela época, né? Esse seminário já poderia ser morto, tudo, né? Então eles se vestiam de batina já, né? Tipo, quando eles iam sair, saía junto com o bispo lá, o Mizinski lá, se não me engano, agora não lembro o nome. E esse bispo levava eles, né? E tudo batininhas, e falava, já é padre, né? Tipo, não, já é padre, né? Fazer o quê? Mas quando o pessoal ficou sabendo da formação em si, eles tentavam corromper os seminaristas, né? No sentido de, vocês vão ter que ensinar isso, ou vocês estão fora, né? Quando vocês for padres, vocês vão ter que ensinar isso. E alguns acabaram meio que aderindo, outros meio que por faz de conta acabaram aderindo, né? E é interessante a gente ver que futuramente, né, São João Paulo II, né, ele olha a biblioteca dele, só tem Marx, Lenin, daí o cara fala, nossa, João, você está aderindo às ideologias, né, Carol na época, né, tá aderindo às ideologias? Daí ele falou, não, cara, para você combater os inimigos, você tem que conhecer o que eles escreveram, né? Então, até o próprio autor fala, né, que ele sabia mais de marxismo do que muitos que se diziam marxistas. É porque o tanto que ele leu e estudou Marx, né, enfim, comunismo, Lenin, enfim, foi realmente, o cara era fera mesmo, cara. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. É interessante também esse gesto, né, de beijar o chão, né, quando ele chegava nos lugares, né? Quando ele foi ordenado padre, né? Ele foi mandado para uma paróquia meio que humilde, né? E, enfim, padre novo, né, tudo. E ele aprendeu esse gesto, assim, lendo os escritos, né, de São João Maria Vianney, né, vendo a história dele, né? E ele acabou tomando isso para si, né? Então, todos os lugares que ele chegava, ele beijava o chão, né? Pois aquele lugar é santo, tudo. Se não tinha enganado, foi em 1900 que ele assumiu
como pároco lá em Cracóvia. Isso, eu parei de anotar a data. Ainda bem que você tá aí com o guia turístico. Senão também eu não ia saber em questão certinha as datas, né? Mas nossa, cara, a vida dele é muito. Você fica olhando assim, você fica bom. Uhum. Interessante também, né, que tem uma história que antes dele ser eleito papa, né, que ele foi pro conclave, né, levando uma revista marxista. Daí um dos cardeais brincou com ele: você não acha isso meio herético da sua parte, trazer essas coisas pra cá? Ele falou: eu tô com a consciência limpa. Tipo, né, eu sei o que eu tô fazendo, né. E... Ele vai pro conclave que você falou, né? Aí ele tem uma participação no Concílio Vaticano II, ele participou também. Sim. É interessante, né, que e ele sabia, assim, por mais que ele já tinha doutorados em filosofia, teologia, né, que ele possui 2 doutorados, né, filosofia e teologia, ele sabia, por mais que tinha essa linguagem rebuscada, assim, muito difícil, ele sabia se conectar muito com os jovens, né. Então toda vez que ele ia, né, para fazer um diálogo assim com os jovens, ele tinha uma didática diferente, né. Os jovens falavam que saíam cantar, tipo, que eles tinham que aprender em 3 horas, conversando com o João Paulo II lá, eles acabavam aprendendo, né, porque o cara tinha uma facilidade para ensinar, né, ele tinha uma didática boa, é igual professor de faculdade. Vamos voltar. Epa! Não fale isso. Daí então, olha só que interessante, ele já era padre, né, ele já... por enquanto ele era padre ainda, depois ele vira bispo, né. Mas é interessante, né, que os jovens começam a chamar ele de Rajek, aqui eu não achei a pronúncia, mas que seria tipo tio, né. Os jovens começam a conviver com ele, então começam a chamar ele de Rajek. Meu polonês não é bom, cara, perdoa, velho. Jack. Perdão. Chama de Jack. Rose. Né, daí tio, né. Então porque isso, porque ele sempre estava presente, né, com os jovens, tudo. E ele tem uma responsabilidade, ele fala que a sua responsabilidade com os jovens era esquiar e andar de canoa. Né, tanto que tem uma parte que, enfim, ele direto ia nos bosques, né, com os jovens, celebrava missa pra eles lá, acampamento, tudo, né. Interessante, Podemos cara. dizer que foi aí que surgiu o escutismo, então. Então, com certeza ele deu uma boa catolicidade nisso, né? Catolicismo. Calma, as palavras difíceis hoje não. Hoje não, nem sei. Nem nunca. Mas enfim, né, até conta, né, que teve um torneio de canoa que ele foi participar junto com os jovens, né? E ele tava quase chegando ali, fundou a canoa dele, né? Fundou. Daí ele falou, brincando, né? Nossa, ainda bem que a única coisa que não molhou foi o breviário. O mais importante. O mais importante. Não, é engraçado que você olha assim, principalmente pelo filme, né? Você olha pra São João Paulo II ali, como pessoa, você acha que ele é uma pessoa muito séria, né, mano? Na Mas ele verdade, sabia você ser sério descobre também. que ele era sério quando precisava, porque quando ele precisava ser cômico, no sentido de brincar, dar risada, fazer os outros rir, ele sabia muito bem fazer isso, cara. Né? Então, cara, ele saía com cada frase, mano, que Deus livre, só risada. Cara, é muito bom. Tanto que, por exemplo, tem vários casos, assim, né, dele fugindo para estar junto com os jovens, né? Só que é interessante, né, que como ele era um padre, assim, tudo, e celebrar isso tudo, e tinha uma grande influência, assim, também na questão da sociedade, né? O pessoal começou, os comunistas da época, começou a vasculhar ele, né? Então, qualquer coisa, assim, começava a visionar, ficar procurando, assim, algum defeito dele, não sei o que ele tá escrevendo, o que ele tá falando o nome dele, não sei o que tá. E tinham como vista que ele era, tipo, um pouco mais comunista, assim, sabe? Tipo, um pouco mais esquerdo, não sei o que, sabe? A vista que eles tinham de João Paulo II era essa. Então, o cara tinha uma boa dialética que sabia enganar até os caras, né? Tanto que ele até comenta, né, que... Eu notei isso mais pra frente, mas já dá pra encaixar agora, né?
E o tanto que ele era perseguido, que ele até sabia quem eram os que estavam perseguindo ele, né? Tinha um carro preto, assim. Toda vez que ele saía, o pessoal ia atrás, né? Ele até falava, ó, meus anjos da guarda aí. Então, daí, por essa fama que ele tinha, né? Ele acabou sendo, assim, quando teve aquela opção, né? A gente precisa de mais um bispo, tudo. Então, os comunistas começavam a vetar alguns aí que eles tinham visto que era muito conservador, assim, que ia acabar com eles. E acabam falando, nossa, quando que eles vão surgir religião Wojtyła, né? Pra gente poder liberar aqui, porque esse cara aí é da nossa linha, né? Não sei o que. Daí quando surgiu, eles falaram, é agora. Mal sabia eles o que estavam arrumando pra cabeça, né? Então, assim, e o governo ficou demais nisso. Aqui eu comentei aqui. Chamava o anjo da guarda, né? E ele até assinava e abençoava ele. Então ele falava, ó, os meus anjos da guarda. E ele falava, e abençoava eles, assim. Então era bem engraçado. Se fala de tudo isso, cara, não adianta você ver como que a vida dele já foi uma vida em santidade, né? Sim, Desde o início, porque você olha aí por uma questão onde ele estava, ele morava na Cracóvia ali, então, bem no auge, né, disso tudo que a gente tá falando, das perseguições. Então, o quanto ele foi perseguido, o quanto ele teve que se esconder, Nossa, foi horrível. o quanto ele teve que realmente amar a igreja para permanecer. Sim, ele viveu os dois extremos, né, da questão política, Ele pegou né? guerra. Ele saiu do nazismo, né, pro comunismo, assim, então... Nada bom. Ele pegou uma guerra mundial também, né? Sim, pegou. Então, você olha pra tudo isso e fala, cara, ele vivendo uns tempos ali onde o mundo tava em decadência, né? Era bomba de um lado, era prisão do outro, convivendo, ter que ver amigos morrendo, né? Porque, cara, ele foi uma pessoa que ele passou um tempo ali que ele via aqueles que ele amava por conta de tudo, né? O que estava acontecendo. E ali você vê que passa um tempo, logo ainda que ele era jovem, né? Tinha acabado de ser, não sei se tinha acabado de se formar padre, alguma coisa assim. Que aí ele se encontra com o seu Padre Pio. Ele é hoje. Eu acho que ele era seminarista Ou ainda. era padre. Não, acho que ele era seminarista ainda. Filme. Então daí você vê que ele se encontra com São Padre Pio, daí São Padre Pio ainda fala, né, que eles rezaram a noite inteira juntos, que não tinha como negar a um pedido de um jovem padre, né, tipo, acho que alguma coisa assim que ele fala. Aí depois que eles rezam a noite inteira, daí o Padre Pio ainda fala, né, ele vai ser papa, um bom papa. Um dia será o Papa. Então, você olha para tudo isso e você fala, gente, os planos de Deus é perfeito. Tudo aquilo que Deus tem pra gente é perfeito. Só que a questão é de como a gente corresponde a tudo isso. E você vê que ali São João Paulo II, ele foi o cara que ele no meio do povo, ele sabia falar, ele sabia conversar, brincar, só que no secreto ali, no momentinho do particular dele, era ele e Deus, entendeu? Então, tipo, ele estava realmente correspondendo a tudo aquilo que Deus queria para ele. E ao mesmo tempo, fazendo tudo isso, foi o que fez com que ele levantasse uma grande multidão também. Sim. É isso. Você olha para a nossa vida hoje, né? O que a gente pode aprender com São João Paulo II? Olhando para tudo isso, realmente se abrir mais à vontade de Deus. Porque hoje em dia também a gente estar na igreja virou piada. Você dizer que você é católico, a turma já vem com chacota pro seu lado, tirando sarro e tudo mais. Por quê? Porque hoje em dia isso não é normal mais, para muitos. Mas trazendo pra gente, o que a gente pode aprender mais ainda com São João Paulo II? Então eu tava vendo aqui, né, aquele bispo, né, que acolheu ele, o arcebispo de Cracóvia, era o Adam Stefan Sapieha, né? Então foi Adam Stefan Sapieha, né? Então ele ficou muito, enfim, ajudou muito o São João Paulo II, né, nesse processo. E olha só que interessante, né, ele valorizava, né, o grego como trabalho braçal, né? Então eles colocavam os seminaristas lá para trabalhar mesmo braçalmente, para enganar o pessoal, né, que estava perseguindo eles, para falar, não, são apenas trabalhadores ali, não
quê, né? E também refletia sobre o sentido e o valor do trabalho, né? Então ele trazia também esse sentido, né? Que mais para frente a gente vai ver consolidado bastante com São José Maria Escrivá, né? Para santificar o trabalho, tudo, né? E ele se opunha ao nazismo e ao comunismo, né? Porque reduziam a dignidade humana, né? Então, tanto os extremos, como a extrema direita, a extrema esquerda também, né? Ambos reduzem a dignidade humana, né? E por isso ele era ferrenho, né, em defender essa questão, né? Então, mas voltando aqui para São João Paulo II, enfim, ele se tornou bispo, né? Que os comunistas mesmo colocaram ele lá. E teve uma questão, né, que conta que ele foi fazer uma procissão, né, com a imagem de Nossa Senhora, né? E enfim, os comunistas proibiram, falaram, né, procissão que imagem de Nossa Senhora, não sei o que, né? Tá bom, pô, pegou o quadro, sem imagem, sem nada, e saiu com a procissão com o quadro. Ele falou, vai proibir agora? Não vai, né? Daí, por que ressaltando nisso? Porque a devoção que eles têm é a Nossa Senhora, não é a imagem dos dias, entendeu? Ou o quadro ali pintado de Nossa Senhora. É a Nossa Senhora, entendeu? Então não importa se estão levando um quadro simplesmente vazio ou se estão levando a imagem da Senhora. A fé do povo é em Nossa Senhora, né? Então os comunistas ficaram assim, moleque. Filho da mãe, né? Vai se colocando aí. E agora do bispo, pulo lá pra frente, porque o Daniel já tinha ligado pra mim, eu tive que adiantar meus estudos ali. Mas tem uma frase muito bonita dele que diz o seguinte, né? O que Deus ordena, embora possa parecer humanamente impossível, Ele nos dá os meios para realizar. Esse é o segredo de toda vocação. Toda vocação muda nossos planos, revelando um plano novo. E é espantoso ver quanto ajuda Deus nos dá. Então, deixa eu só retomar aqui. Toda vocação muda nossos planos, revelando um plano novo. E é espantoso ver quanta ajuda Deus nos dá, né? Então, essa frase dele é muito... Assim, você tá com dúvida na vocação, cara? Essa frase aí é muito boa, cara. Pesquisei depois aí que vale a pena, né? Ele deve ter feito uma homilia com isso aí, então você vai no site do Vaticano lá, você pega lá. Deve ter referência aqui, deixa eu pegar aqui. Preguiça da Brulha. É página 88. Enquanto isso fica os avisos por aqui. Nossa, já. Não é só pra passar o tempo. Os avisos podcast. Aqui, Sim. gente. Olha só a citação aqui, né? Mas o que Deus ordena, embora possa parecer humanamente impossível, Ele nos dá os meios para realizar. É esse o segredo de toda vocação. Toda vocação muda nossos planos, revelando um plano novo, e é espantoso ver quanta ajuda interior Deus nos dá. 865. É a citação de um livro, não de um documento. Mas, enfim, é sobre São João Paulo II, então acho que vocês acham aí. Ok, então agora vamos pular para a vida dele como Papa mesmo e assim já focar nos seus 5 amores, porque já se faz tarde, né? E o Daniel é pai de família, para quem esqueceu. Não, né? Querendo ou não, já tá um pouquinho tarde, né? Então a gente fica naquela que a gente tava acertando o estúdio e tudo mais. Mas estamos aqui e enquanto Deus nos der a força e nos manter acordados, nós prosseguimos. Então, falando onde você estava, João. Agora eu preciso ver se é do documentário que eu vi isso ou num livro. E se for num livro, faz tempo que eu não li, então pode ser outro livro. Esse é o problema. Porque eu não estou achando nas anotação. Mas enfim, conta que quando... O que você está ensinando aqui? Fala, Zé, que do céu. Participe conosco. Achou vocês? Tá morrendo no notebook, Zé. Bom, cuidado, rapaz. Aí, enfim, espero que não tenha dado nada aí. Mas enfim, conta, né, que quando, enfim, teve os cardeais, assim, reunidos para o conclave, né, para a eleição de João Paulo I, né, São João Paulo I disse que iria se chamar João Paulo I, porque sabia que o seu pontificado ia ser curto e que viria um João Paulo II depois.
É brincadeira, mano. O cara é, né, tô aqui é beato, né? São Beato João Paulo I, rogai por nós. Amém. Amém. O cara é santo. Já tá na igreja, já tá no céu já. Já é beato, já tá no céu, né? Então assim, essa história é muito interessante, né? Porque até João Paulo I comenta, João né? Paulo I durou o quê? 30 dias? 31? 32, 33 por Mais aí. ou menos por aí, né? Então foi realmente pontificado um curto, Foi né? o mais curto da história. Não teve outros mais curtos. Então, Qual ano? agora eu não lembro de cabeça, né? Mas enfim, teve. Muito curto, né? Ainda bem que você não tá com o microfone, seu herege. Mas enfim. Os bastidores aqui é uma benção. Tá vendo? Vocês não participam com nós, vocês não mandam nada nos comentários, a gente daí tem os bastidores aqui pra. Meu Deus. É assim, mas enfim. Ai, Jesus, fosse ouvir, mas tá lascado hoje. Mas enfim, então vamos lá, passou o tempo, né? João Paulo II foi eleito, abemos Papa, né? Aquela alegria, né? E quando anuncia, né? Cardenale Wojtyła, os comunistas ficam tipo, quê? Como isso? Só que foi um momento de felicidade e espanto, pô, agora sim, Papa comunista, uhul, sabe? Então os caras ficaram assim, mas também um pouco espantados, porque, nossa, mas Wojtyła, cara. E enfim, eles ficaram muito chocados, né? Porque também tinha a questão de eles pensar, tá bom, João Paulo II pode não ser comunista, não sei o que, tudo, né? E porque uma multidão seguia ele, né? E pessoas assim, católicas mesmo, sabe? Fervorosas na fé, tudo. Então, assim, eles tinham um pé meio atrás, será que realmente que ele seguia a nossa ideologia, não sei o que, tudo. Então, enfim, eles ficaram um pouco com essa felicidade, mas também com esse espanto, assim, né? Quando foi anunciado, né? E... tem um gesto, né, que quando o Papa é eleito, né, os cardeais vão tudo assim, né, em fila, né, pra ajoelhar, né, e beijar sua mão, né. E quando apareceu o seu predecessor, né, que era arcebispo de Cracóvia, né, que foi lá ajoelhar, ele levantou ele, abraçou e beijou ele, né, tipo, não se ajoelhe, né, ele foi lá e abraçou e beijou ele. Muito bonito, né. O seu primeiro discurso, né, não tenha medo, escancare as portas para Cristo, né, que realmente foi um discurso para todos, né, falando para todos não ter medo. Justamente, né, a Polônia assumiu isso, né, tipo, comunismo lá, não sei o que, não tem medo, sabe? Então, assim, escancare as portas para Cristo, né? Então, meio que a cortina de ferro lá no caso, né, para não ter medo, né, e realmente abrir as portas para Cristo, né? Daí aqui, cara, não sei se é nessa visita ou na próxima, mas ele faz uma visita à Polônia, a sua terra, né? Aqui eu já estou usando um documentário, né? Da BP, né? E ele fica lá 9 dias, né? Enfim, visita papal, os comunistas, Jesus, e agora, o que ele faz, né? Daí, um dos seus discursos, ele fala assim, né? Não se pode perceber a história da Polônia sem Cristo. O cara já chega assim, ó, fraus, né? E uma das orações de encerramento, né, que ele fala, pedindo o Espírito Santo, né? Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Ele coloca uma ênfase, desta terra. Gente, na hora que eu escutei isso, eu arrepiei tudo. Meu Deus do céu, cara. Desta terra, essa é uma oração que a gente devia fazer sempre, né? Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovar a face da terra, desta terra. O nosso Brasil também, né? Porque não? Enfim, e a gente não pensa nisso, dessa terra, a minha família, desta terra, a minha casa. Enfim, nossa, gente, que oração bonita, né? E teve até o escritório do controle da TV, né? Tentando monitorar lá a TV. O cara cortou lá, corta, não sei o que. Não deixa ele aparecer na TV, não sei o que, né? Tem até o verbo, né, que ele usou, né? Ziemia, né? O verbo não, né? A palavra que ele usou, né? Em polonês, né? Que significa terra, solo, né? Então, realmente ele se referiu
a Polônia, né? Quando ele fez esse discurso. Né? Deixa eu ver só aqui essa frase, anotação aqui. Mas enfim. Nossa, tem até a história desse quadro aqui que é muito boa, mas não vou contar. Porque eu já posso. Mas enfim, então ele como Papa, então, né? Uma das características principais dele é que ele era muito afetuoso, produtivo, mas também brincalhão, né? E tem uma frase, né, que ele disse, né, para os universitários, né? Rápido, né? Quanto mais santa a pessoa venha a ser, mais humana ela se torna. E todo homem que busca o reino de Deus encontra-se a si mesmo. Né? Então aqui a gente já vê um pouco da filosofia de São João Paulo II, né? Que realmente, né? Cara, pra falar, quanto mais santa a pessoa é, mais humana ela é. Realmente a gente vê o quanto o ser humano não é humano. Exatamente. Né? E eu acho que até o Dom Luiz, ele já disse isso no nosso bispo, né? Agora não lembro a ordem da frase, né, que ele utiliza, mas eu acho que ele fala nesse sentido, né? Quanto mais santo, mais humano, né? Então, o Dom Luiz aqui bebendo de São João Paulo II, com certeza. Já achei as suas fontes. Já conheceu o nosso bispo. Mas enfim, vamos falar então dos seus 5 amores. Vocês têm uma ideia de quais são esses 5 amores de São João Paulo II? Quais são? Não, chuta aí. Alguns você tem certeza. Certeza que a maioria sabe alguns. Amores. Quem? E cinco amores. Isso. Fala um aí, com umas características. O amor. Dá uma dica. A Virgem Santíssima, com certeza. Com certeza. Os jovens. Certo. Ok. Esses aí já é o que estavam na cara, agora você fala o resto. Deixa nos comentários aí, pessoal. Então. Santíssima Eucaristia, né, o Santíssimo Sacramento. certeza. O amor humano e a cruz. O amor humano aqui a gente coloca a pessoa humana, certo? O amor pela pessoa humana, né? O amor ao próximo, no caso. Então vamos destrinchar um pouquinho de maneira rápida, obviamente, né? Cada um desses amores. E aqui eu quero que você coloque na sua vida, porque a gente não vai poder refletir muito. Nossa, hoje tá um caco, velho. Esse programa tem tudo pra ser maravilhoso. Sabe, da gente fazer aquelas reflexões, sair chorando. Falar, meu Deus, eu sou um pagão comparado a esse cara. Mas não, o que a gente faz? A gente lê o livro. Vocês vão sair melhor do que nós. Assista documentários. É bom. Enfim, a gente tá pensando na cama já pra dormir. Não, mas é que na verdade, mano, se você for parar pra pensar tudo isso que tá acontecendo, é porque, cara, hoje é o primeiro teste nesse lugar, né? Que nós E estamos. esse programa é piloto, tá bom? Ele Então, talvez não vá pro ar. Vai Não, sim. ele Tem que ir pro ar. Ele tem que, dia 19, estreia, nesse momento que vocês estão assistindo aí. Né? Ô, falando em estreia, vamos mandar um abraço aqui pro nosso amigo Marcos. O Marco. Né? Que ele é um dos caras que acompanha todas as estreias nossas. Teve uma aí que ele até salvou a gente, né? Nossa, verdade. Essa tem que ser contada no final da. Tem. Depois, né, não deixa não esquecer. Marcos, se não esquecer, você manda nos Você comentários. manda nos comentários que a gente lembra. Nossa, esqueci. Nós lemos todos os seus comentários, cara. Você não sabe o quanto você ajuda nós. Um abração aí. Cara, não, e esse Esse é fã. Esse é o único santo do nosso santo. Não. Exatamente. Nós é tudo nada. Ele é o santo. Ele é o santo. Então vamos lá, então, falar um pouquinho dos seus 5 amores, né? Obviamente, né, que o autor comenta, né? Não dá pra gente resumir tudo aquilo que João Paulo II amou em 5. Mas dá pra, pelo menos, né, a gente compactar, assim, de alguma forma que, né, pra não ficar extenso tudo, 5, né? Pelo menos algo pra ficar contabilizado. Então vamos lá, vamos retomar. Quais são os 5 amores? A Virgem Santíssima, Beleza. os jovens, Beleza. a Eucaristia, Beleza. o amor ao próximo, né? O amor Ao homem, pessoa, humano, no né? caso. Pessoa, isso. E a cruz. La cruz. Essa aí você não pode faltar. Essa aí eu cheguei a chorar de tanto ler. Cara, muito bonito. Muito bonito. Gente, você tem que ler esse livro.
Biblioteca Católica, vou querer um patrocínio oficial depois de tanta propaganda nesse livro. Gente, sério. E antes eu não tinha um livro assim que eu diria, nossa, que livro favorito, assim, aquele livro que eu vou levar pro resto da vida, tirar um catecismo. Mas assim, hoje eu sei que esse livro com certeza é um livro que eu vou ler todo ano e eu ainda vou me surpreender. Podemos dizer que é quase um livro de cabeceira seu. Não, meu não. Mas assim, é um livro que futuramente eu pretendo ler pelo menos uma vez por ano. Assim, sabe? Porque o próprio fato de ser São Qual João tem Paulo sido o seu II. livro de cabeceira? Cara, por enquanto agora eu não tenho um livro de cabeceira, sabe? Aqueles livros de meditação assim, que você pega e lê, assim. É que eu não tenho cabeceira. A verdade é essa, eu não tenho cabeceira. Cadê o cunhado? Cunhado. Cadê o cunhado? Você tá falhando comigo. Falhou comigo, cunhado. Ele tá dormindo enquanto nós tá aqui. Não, por que O eu cunhado tá falei até agora isso? não prometendo a cabeceira. Porque nós sabemos que o TOTUS, né? Ah, tratado era o livro de cabeceira dele. Era o livro de cabeceira de São João Paulo II. Exatamente. Ou seja... Você quer começar pela Nossa Senhora? Então a gente já começa pela Nossa É, Senhora. porque é o primeiro amor. Não, o mano. primeiro é o jovem. É por que você falou na ordem? Porque eu falei que era o mais comum, né? Mas tá bom, você quer falar da Nossa Senhora ou a gente fala depois? Vamos falar agora, já comecei. Agora, babena então. Aqui tá, ó. Nossa Senhora, então, quando você falou, livro de cabeceira, mas isso não tá no livro. Mas enfim, uma das coisas que o autor comenta, né, ele vai, sim, destrinchar bastante com relação a Fátima, né. Mas enfim, isso aí eu não marquei muito. Mas enfim, tem alguns pontos importantes que ele esclarece nesse livro que eu acho interessante, né, com relação ao segredo de Fátima, né. Aquele terceiro segredo de Fátima que a gente fala que ainda não foi cumprido, que o comunismo já alastrou pelo mundo porque ninguém cumpriu aquele segredo de Fátima. E perguntam para a irmã Lúcia, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Enfim, perguntam para a irmã Lúcia, né? Que se o Papa ele realmente chegou a cumprir, né? O segredo de Fátima. E ela fala: o Santo Padre fez tudo que pôde. Então Jesus está contente com ele, né? Contente com Jesus. Jesus está satisfeito, né? É aquilo que ela fala, né? E mais pra frente também, né? 25 de março de 1900 e algum número esquisito que eu fiz aqui. 84, acho. Daí São João Paulo responde também essa mesma pergunta, né? Tudo foi feito como Jesus pediu. Né? Então, qual é a dúvida? A terceira segredo de Fátima foi feito, foi realizado, deu certo? Segundo a irmã Lúcia, que é a vidente de Fátima, e Foi São feito João como Paulo Jesus II pediu. falou que tá ok, então foi realizado. Então para de reclamar na internet, seu bocó. Então vamos voltar aqui, né? O que tá escrito aqui, meu Deus do céu? Ah, tá. É com relação ao atentado, né, que você comentou, que foi no 13 de maio. E é interessante a gente ver, né, que esse atentado, ele disse uma mão, né, duas mãos na verdade, né. Uma que foi a que atirou e a outra que desviou a bala. Né, e quem que essa mão será, hein? 13 de maio ele foi atingido com uma bala. Ah, daí um dos comentaristas dele, né, que o Papa não tem medo da morte, né, quando ele chegou a cair, né, nos braços do cardeal lá, eu não lembro se era um cardeal, um segurança, que tava junto com ele na hora. Eu tava com ele. Tinha alguém com ele. Não, nossa. Coitado, ia cair junto. Mas também. Ainda bem que o Juliano tá com o microfone, então não posso ser cancelado. Enfim, então esse que acabou segurando ele, acabou vendo tranquilidade, né? Mas acabou de ser perfurado por uma bala, assim, vai morrer. Não, o cara tá tranquilo, sabe? No Fedrão, eu falei, não, ele tava com um rosto sereno. Isso, e a preocupação dele com quem foi o malandro lá que matou, né? Foi tipo, cara, eu preciso ver ele. Exatamente, a única preocupação dele era a preocupação pessoal com ele, né? Que era um dos amores dele. Amor humano. Cara, gente, Tá muito... São João Paulo II é lindo. Rapaz, ele tá mantendo a acordar. Esse cara é misericórdia. Esse aqui depois. Vamos voltar pra cá. Então, assim, uma das coisas que ele comenta, né? Eu nunca mais vou escrever correndo. Tiramos os slides do professor. Uma das coisas que ele comenta
comentou só com você, que você não quer comentar. Tá no livro, leia um livro. Pronto, ó, a biblioteca católica. Vocês estão perdendo. Esse podcast aqui que só tem 50 visualizações. Enfim, o lema dele, Totus Tuus, então, né? Que ressalta muito a devoção mariana dele, né? E que ele diz, né, que a devoção mariana ela nos leva a Cristo. É que o próprio tratado comenta, né, se for ver a questão da consagração, tudo, né? Que a gente já tem um programa, né, sobre a consagração Nossa Senhora. Eu recomendo vocês verem, se vocês têm dúvida, como que faz a consagração, qual que é as ideias por trás, quem que foi louco, quem não tô. E dá pra vocês lerem lá no nosso programa, que ficou muito bom. Aqui a gente não tava com sono, cansado. A gente tava realmente com vontade de fazer. Não que isso a gente não tá com vontade de fazer. Agora eu me sinto honrado. Não é que a gente não esteja com vontade de fazer, mas é que é muito conteúdo para a gente tá jogando informação assim, sabe? Na verdade, o que dá pra gente fazer, e a gente pretende fazer isso, é fazer uma parte 2 e com um convidado que fale melhor sobre São João Paulo II. É que o que aconteceu. O que aconteceu? Porque não pensou A gente- nisso antes, né? Não, pensamos. Pensamos. Tava praticamente certo. É que é tanta correria, gente do céu, essa semana, né, tá numa loucura. Né, e que nem vai ajeitando o estúdio novo, vai acertando isso, acertando aquilo. Nossa, então. Cara, infelizmente uma das coisas que não tá só dando tempo é de gravar. Então é isso que tem. Vamos por assim, Perdoe-nos. temos falhado com vocês, pessoal. Mas não é por querer nosso, é que realmente tá uma Sim. correria. Mas graças a Deus, agora nós podemos voltar e ter mais conteúdo. Se Deus quiser, estaremos de volta aí com todo o fervor que nem antes. E temos novidade. Estamos enjoados de falar isso já. Que temos novidade. E temos mesmo. Temos Na verdade, novidade. Não é mentira. Né? Uma das novidades que a gente nem sabia que ia ter é o estúdio novo. É esse aqui que nós tá. É esse que nós tá. É o estúdio novo. Mas se o Padre Cirlei quiser patrocinar nós mais uma vez. Mas bem, então, né? Vamos voltar aqui por questão que ele era um santo que rezava o rosário, né? Então ele tinha essa devoção muito forte com a Virgem Santíssima através da meditação do rosário, tanto que ele achou pouco 3/3 e criou mais um pro bendito católico sair reclamando, mas o terço luminoso é válido? Será que ele entra na questão do rosário lá do encargo? Né? Então, assim, São João Paulo II ele deixa bem, claro, né? Cara, se você for colocar em questão mesmo, na questão do terço, o que é o terço senão a contemplação da vida de Jesus? Sim. Então, quando você parar pra pensar nisso, cara, devia ter muito mais terço. Devia ter muito mistério. Porque a vida de Jesus foi 33 anos. Exatamente, cara. Nesses 33 anos, E só se só pegar- 4 terços. E só se pegar o que tem escrito na Bíblia, dá pra gente ter muito terço. Um só com os milagres de Jesus e ainda tem que acrescentar mais 2 terços falando dos milagres de Jesus seria bom. Enfim, vários textos, né? Cara, não, tá precisando encerrar logo. Aqui tá rapidão Não, já. sabe por quê? Não, é que na verdade nós tá gravando aqui e esqueci de trancar a parte de baixo. Trancou? Ô, Glória, pode continuar então, vambora. Tinha 3%, a gente precisa gravar logo. Você tá Não, usando não, minha internet não ainda? querendo cortar. Não, pode desligar. Eu Não já querendo desliguei, cortar, Mas enfim, voltando. Vai, pode continuar. Então, assim, ele cria os mistérios luminosos, né? E ele deixa claro, né? Pô, o rosário, né? O rosário comum da Virgem Maria mesmo, é os 3/3, mas esse aqui como facultativo. Só que, se a gente pensar na questão prática do negócio, como que é o que eu vou meditar? A vida de Jesus. Enfim, a gente fez um podcast também sobre o Falando Santo sobre Rosário e a gente comentou exatamente bom. esse ponto. Foi maravilhoso. Foi com o Paulinho da Rose, com a Rose, não só o Paulinho da Rose. Paulinho da Rosa e a Rosa do Paulinho. E foi muito bom. Gente do céu, vocês têm que ver que a gente embarcou a origem. Não sei. Então, até essa questão dos mistérios luminosos, eu não vou ficar falando aqui, vocês assistem lá, por favor. E compartilhem. Então, mas falando nisso, Então ele reza, então, como cria que mais um você vai terço. falar sobre um terço, contemplar um terço,
que você fala que você passa das alegrias pra morte, né? Isso, pra agonia de Jesus no horto, né? Tipo, Jesus com 12 anos, depois lá com 33 já na agonia. No horto. E sendo que o centro do evangelho, né? A pregação de Jesus, tudo ali Mas enfim, né? Detalhes. Então, vamos para o segundo amor de Jesus. Né? Segundo amor de São João Paulo II, que é o Jesus, o Santíssimo Sacramento, né? A Eucaristia. Né? E o livro já joga braba, né, pra nós. Falando que 5 horas, ou mais ou menos 5:30 da manhã, né? Ele acordava para rezar, né? Às vezes 4 horas da manhã. Frei Gilson, acho que eu sei que de onde você tirou aqui suas informações, eu já tenho elas. Rosário da Madrugada é com o João Paulo II, não é Frei Gilson. Frei Gilson é modernista. Rosário da Madrugada de sempre é São João Paulo II. Então vamos lá, né? E ele rezava, aqui já não é Frei Gilson, né? Prostado no chão ou de joelhos, né? Frei Gilson de joelhos. Mas enfim, ele tinha uma Eucaristia, um amor pela Eucaristia, né? A principal razão do seu sacerdócio, né? Então, a vida eucarística para ele era, enfim, o que movia a vida sacerdotal dele, né? E não sei como não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas Dom Gabriel, se eu não me engano, né? Um servo de Deus que foi bispo de Jundiaí, pertinho aqui, né? Jundiaí? Da diocese de Jundiaí. E ele é servo de Deus. E ele tem um carimbo, assim, que ele deixou enfim, pelo menos no livro da Via Sacra que eu tenho, tem esse carimbo, né? Falando, né? Jesus é tudo para o Padre. Simplesmente isso, né? Daí eu falei, nossa, é muito profundo. É algo simples, mas muito profundo, sabe? E, enfim, daí parece escrever, eu acho que esse é o carimbo, não sei o que, do Dom Gabriel. Eu falei, nossa, cara, se todo mundo tivesse esse pensamento, essa perspectiva, cara, o mundo seria... Jesus é tudo para o Padre. Quanto... Né? Mas enfim, vamos parar de voltar pra cá. Não, mas tá dentro, né? Quando você para pensar nisso, os amores de João Paulo II, São João Paulo II era a Eucaristia, e automaticamente devia ser um dos amores nossos, né? Sim. Então, ele escreveu um documento na Eclésia da Eucaristia, né? Que é a Igreja da Eucaristia. Né? Então, e da Virgem Maria, ele escreveu um documento sobre o Santo Rosário, né? É aí que coloca os mistérios luminosos, mas enfim. E ele falava que ele não celebrava a missa simplesmente, né? Ele vivia a missa, né? Que é outro ponto que a gente tem que refletir. Nossa, porque cada ponto aqui que eu fui notando na minha velocidade máxima aqui, olha, a minha graça foi que eu já li esse livro antes, então eu já tive a graça de grifar antes, porque eu já tinha em vista, né, esse podcast, daí só que passou o tempo, eu falei, meu Deus, e agora? Esqueci quase alguns pontos importantes, eu vi elas grifadas, falei, deixa eu ver tudo que eu grifei. E ainda não coloquei tudo que eu grifei. Que é aquela mania que a gente tem, né, vamos grifar tudo que é importante, grifo o livro inteiro. Mas enfim. E aqui é um ponto importante também que... Sério? E hoje nós estamos vendo que o João, ainda bem que vai ser padre mesmo, né? Ah, aqui ó, tá escrevido aqui ó. Já descrevi, tá Se escrevido. fosse escritor, Não, que isso, eu ia caprichar, né, porque eu escrevi no velocismo aqui, né. Então, a oração era o ritmo da vida dele, né, isso que tá escrito. tá escrevinhado aí. Isso, tá escrevido. Então, olha só outro ponto importante, né, eles confessavam toda semana. E nas sextas-feiras... Faz quanto tempo que você não confessa? Então, nas sextas-feiras. Na sexta-feira. Na sexta-feira rezava via sacra. Sexta-feiras? Você come carne na sexta-feira? Gente, tá pegando fogo aqui. Explicar que tá chovendo, né? Pra apagar o fogo, tá aqui. Mas enfim, então na sexta-feira então, ele rezava as vias sacras. Só abre um buraco aí. Resolve. Qualquer coisa tá com sino Mas enfim.
rezar prostrado no chão e ficar lá no... Tem muita gente que queria rezar desse jeito, meu. Pagada. E a canequinha que eu ganhei, velho, muito boa, velho. Aí, TDAH tacando, vamos voltar pra... É tão bom que você não sabia nem que era o Frei Gilson, mano. Eu demorei a entender o que esse freio aqui, velho, não tô entendendo nada, cara. E depois eu vi, acordando às 4 da manhã, Frei Gilson, né? Eu falei, sério. Mas enfim. Mas tá falando que quem criou o Rosário foi o São João Paulo II. Então eu falava, né, também que não bastava a gente receber a Eucaristia, simplesmente a gente tem que contemplar a Eucaristia, né? Então, assim, uma vida realmente que a gente costuma chamar de ação de graças também, né? A gente recebe a Eucaristia, e obviamente aquele tempo que a gente comunga lá não é suficiente para a gente fazer uma ação de graças, né? Então depois da missa, então, a gente fica lá um tempinho com Jesus, fazendo ação de graças, né? Contemplando Jesus, né? Agradecendo. Você tava comentando da confissão. Não, eu só comentei que ele confessava uma vez por semana, na sexta-feira usava a Via Sacra. Né? E olha só que frase marcante que ele falou, depois de todas as outras marcantes. É que se não houver amor, tudo perde sentido. É uma Então, dá frase, pra gente fazer um retiro com cada frase de São João Paulo II, assim, que, meu Deus, a gente fica... Cada frase, assim, cada ponto, assim, que realmente mexe com a gente, né? Então, agora vamos falar, já que a gente tá em pontos importantes, depois a gente fala de jovem, opa. Vamos focar na cruz, aí a gente vai pros humanos, né? A gente tá falando de coisa santa, depois a gente fala dos pecadores. Isso que eu não presto. Vamos então pra cruz, né? Já que tá bagunçado. Bagunçado? Agora que tá na ordem. Tá acabando, gente, graças a Deus. Então, olha só que interessante, né? Com relação à cruz, né? E... perdão, porque conta o céu, conta a ti. Olha só que interessante conta, falando sobre a cruz. Então, olha só, ele fala, né? Que a cruz não é só a medida do valor do homem, mas é também um lembrete de sua vocação. Então, a vocação, assim, exatamente nesse sentido, né? Vocação, a cruz, não nesse sentido, né? Mas no sentido de se abraçar a sua cruz, né? De você amar a sua cruz, né? Ela é a medida do valor do homem, né? Que tem aquela frase de Santo Agostinho, que esse é São Francisco, né? Não. Santo Agostinho mesmo? Mas enfim, tem uma de Santo Agostinho Será que que diz... agora buguei, mas eu acho que é, mano. Santo Agostinho. É São Paulo. É carga. Mas enfim, Santo Agostinho, então, ele tem uma frase que diz, né, que quer saber o teu valor, olha para a cruz, você vai em Deus crucificado, né? Então, a cruz como um valor do homem, mas também como um lembrete de sua vocação, né? A gente vai em Deus crucificado, né? E nós somos chamados a ser santos, né? Também através da cruz. Né? Assim como Cristo nos santificou na cruz, somos chamados a ser santos através da cruz. Né? E olha só interessante que o autor comenta, né? Ao abraçar as muitas cruzes da vida cotidiana, a pessoa não só se santifica, como também libera uma torrente de graças para os outros. Né? Então, a cruz como uma santificação própria, né? Quando você abraça suas próprias cruzes, você se santifica com isso e também libera graças, né? Para as outras pessoas. Né? Uma torrente de graças. Né? Que vira a choída. E outro ponto importante, né, que ele comenta é que o bem que a gente faz, né, não tem que ser só para aqueles que sofrem. Santo Agostinho? Muito bem. Não tô tão ruim assim de frase. Então, o bem que a gente faz não tem que ser só, né, simplesmente para aqueles que sofrem, mas também por meio do nosso sofrimento a gente faz um bem. Né? Então, a gente faz um bem para os que sofrem, mas também por meio do nosso sofrimento a gente acaba gerando um bem também. E a oração e sacrifício constituem uma força poderosa na história humana.
estão com uma vida de penitência também, né? É uma vida orientada com a oração, né? Oração e penitência, né? Sacrifícios. É uma força poderosa. Acho que você devia comentar enquanto eu tô aqui tentando decifrar meu hierógrafo. Eu nunca sei a hora que você vai entrar falando. Não, cara, né, quando você para pra pensar nisso, quantas e quantas vezes a gente fica olhando pro nosso problema como se fosse a maior coisa do mundo, né? As nossas dificuldades e tudo mais. Daí quando você para pra pensar que São João Paulo II, ele fala que muitas vezes a nossa dor ainda pode ajudar, né? Então você fala, caramba, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Não é só uma questão aí de aconteceu por acontecer, né? Você olha para tudo isso, você vê o quanto Deus é bom e misericordioso com a gente. Através do nosso sofrimento, através de uma dor, Deus pode fazer muita coisa ainda. E quando você olha para a cruz, você pensa nisso. Se você for olhar ali a palavra de Deus, vai dizer lá que em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que quem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus por nós foi tão grande que ele deu seu filho para morrer por nós. Sim. E aí onde que ele morreu? Na cruz. Então quando para muitos a cruz é sinal de condenação, para nós é entender que foi por ela que saiu a ressurreição. Quando, se Jesus não tivesse morrido ali nela, ele não tinha ressuscitado. Lógico que poderia, né? Deus é Deus, poderia fazer tudo. Mas foi desse jeito. Então, quando você olha para a cruz, você entende que ali é a dor, é o sofrimento, é as dificuldades, mas que não tem como você abandonar a cruz. Como que você vai fazer algo de bom ali, você vai superar suas dificuldades, seus sofrimentos, se você abandonou a sua cruz. Seja ela qual for, né? Cada um tem a sua. Sim. E aqui é interessante, né, que ele fala que o Santo Padre ele observou que os fracos são sua fonte de força, né? Então, quando ele viu alguma pessoa necessitada ali, ele tirava uma força maior, né, para poder ajudar aquelas pessoas, né? Um dos frutos do sofrimento humano é despertar amor aos outros, né? Então, um sofrimento que gera amor, né? Não um olhar voltado para si, né? Quando você tem essa frase, né? E olha só que interessante, né? Um outro documento que com os que sofriam, só não posso um documentário que com os que sofrem nunca se pode ter pressa. Ou seja, no sentido que você tem que dedicar todo o seu tempo ali. Por mais que você esteja cheio de compromissos e tudo mais, ainda mais ele como Papa, né? Tanto de compromisso que não tinha. E é interessante a gente ver que o Sacramento da Eucaristia não anotei, mas certeza que eu li no livro também. É que quando, enfim, São João Paulo era conhecido por chegar muito atrasado nos horários, né, de compromisso que ele tinha. E uma das coisas que ele fala, né, com os que sofrem não se pode ter pressa, então ele não podia ver um necessitado ali na rua, ele já ia ajudar, ou enfim, alguma pessoa com deficiência, né? Ele ia lá dar atenção, conversar com a pessoa. E também, ou estava fazendo isso, ou estava no sacrário rezando, né? Então, uma das coisas engraçadas, né, que eu li, que agora me veio à mente, né, foi que um dos eventos, tipo, pesquisaram o local, assim, como fala, quando tem aquela casa, assim, vista por cima, assim, tem uns cômodos espalhados, assim, sabe? Quando você tem um mapa da casa, assim, mais ou menos. Uma planta, né? Então ele viu os caras que estavam junto com ele, né? Viram a planta do local e falaram, onde que tem sacrário aqui? Ah, aqui. Então, ó, vamos cobrir aqui, não vamos deixar João Paulo descobrir que aqui tem um sacrário. Porque senão ia atrasar os compromissos, tudo assim, né? Não sei o quê. Daí chegaram passando, João Paulo viu uma porta e parou. O que tem aqui? Ele fala, não, pô, então tem é a capela, né?
Com licença. Muito bom, né? São João Paulo II. Enfim, ele era conhecido por ficar horas e horas dentro da capela, né? E ele rezava, preparava as coisas, né? Tanto que ele era muito produtivo, né? Que ele era conhecido por levar sempre uma mesinha assim junto com ele, né? Que depois andando no carro, né? Que ele ia, né? Ele tinha uma mesa assim que ele podia produzir, né? Então escrever sempre, né? Ele tava sempre escrevendo, produzindo texto, tudo mais, né? Na capela também tinha um Júnior Flexório com uma mesa assim que ele podia escrever, né? Então, assim, é um cara que estava sempre produzindo, né? Sempre escrevendo algo. Mas enfim, voltando pra cá. E falando da cruz, né? Do sofrimento das pessoas, né? E ele fala que o perdão, ele atesta que no mundo está presente o amor. Então ele fala que o perdão, ele atesta que no mundo está presente, né, o amor mais potente do que o pecado, né? Então, quando a gente vê uma manifestação de perdão, né, a gente vê nisso que o amor, ele acaba sendo bem mais potente que o pecado, né? Então ele fala, né, que o perdão, ele atesta que no mundo está presente o amor mais potente do que o pecado, né? Então, né, já falando, né, que o perdão, né, quando ele é manifestado, né, quando a gente consente o perdão, a gente dá o perdão às pessoas, ele manifesta o amor, né, que acaba sendo mais forte que o pecado. Por isso que o perdão, ele tem um pouco nesse sentido, né? O sentido divino, né? Que habita em nós, né? Que realmente, né? Perdoar a gente não consegue com nossas próprias forças, né? É algo que vem de Deus mesmo, né? Então, por isso que é mais forte que o pecado, né? Que quem perdoa, né? É Deus, né? E Deus é quem perdoa os pecados. Então, e nisso ele define também a misericórdia, né? O amor que se encontra com o sofrimento. Isso, alright? Então vamos falar então dos jovens e do amor humano. Qual que você quer falar primeiro? Jovens, o Cara, amor se humano. você for falar sobre os jovens, automaticamente você já fala sobre o amor humano. É porque João Paulo II, cara, ele era tão perfeito, mano, que ele não conseguia, né, assim como você já comentou, ele não conseguia olhar com desprezo para ninguém. Então ele trazia muito esse amor ao próximo, esse amor à pessoa. E automaticamente foi uma das coisas que fez com que muitos jovens o amassem, né? Sim. Ele acolhia. E tem uma frase que ele diz, né? Acredito nos jovens de todo o meu coração e com toda a força de minha convicção. E ele fala que os jovens eram a esperança da igreja, do mundo. Principalmente a esperança dele. Ele tinha uma esperança muito grande, né, nos jovens, né? Enfim, ele falava que era o consolo e a força do Papa, né? Então, assim, ele via no jovem algo... Então, ele via nos jovens, assim, algo que realmente, né, uma energia que tem que ser gastada por Cristo, digamos assim, né? Que tem que ser usada para Cristo. Né? E, então, né, como já não é novidade para 0 pessoas... ele cria a JMJ, né, a Jornada Mundial da Juventude. Esse livro traz algumas informações importantes que eu, infelizmente, pelo tempo não consegui escrever. Mas, enfim, né, uma das características dele também é que ele era muito amoroso, né, como já foi colocado. E também, né, ele era feliz e exigente, né, quando... tinha realmente que ser exigente, né? Ele era muito exigente. Mas então, enfim, tinha umas coisas a ser comentadas, mas... Então vamos falar agora do amor humano, que aqui tem uns temas que é pesado. Que é basicamente, né, quando se fala de amor humano, a gente já vai lembrar aquela teologia do corpo, né, que ele escreveu. Estou bem antenado com isso. Então, assim, São João Paulo II, ele escreveu sua teologia do corpo.
E aí a gente já sabe sobre o que se trata, né? Então, a questão do amor humano, ele vai pegar muito nesse ponto, né? Porque o primeiro ponto, então, é que ele vai falar, né, da questão da sexualidade, né? Que... Isso. Que com a sexualidade em si não tem nada de errado. O erro ele está no abuso da sexualidade, né? Assim, depois, essa questão assim mais focada assim, né? Todo mundo já sabe, né? Como que é direcionado tudo, né? A igreja, tá? Ele está falando da sexualidade em si, né? Do ponto de, enfim, porque foi criado por Deus. Então não é algo ruim, né? Mas o abuso disso sim é um erro, né? É um pecado. E ele já vem trazendo uma visão do amor, né? Que seria que ele diz, né, que no mundo moderno o amor ele foi reduzido a emoções e atrações, né? Ou seja, é tudo aquilo que você sente e você é atraído, então você está amando e, enfim, gera aquele ciclo lá. Ou seja, no fundo, o amor é egoísta, né? Então e assim que ele traz essa Então, o que que ele traz então com uma perspectiva, né? É um amor que satisfaz o desejo, mas purifica, né? Um amor que purifica os desejos, né? Não só satisfaz os desejos, mas também purifica ele, né? E ele traz esse contraste, né? Entre a pureza e a luxúria, né? Uma pureza que é um olhar para a pessoa em si, né? A pessoa inteira, né? Com tudo aquilo que ela é, né? Então, assim, não só corpo, né, mas um olhar voltado para a pessoa em si. E a luxúria que limita a visão nos valores sexuais do corpo, né? Então, a luxúria é aquele olhar que é focado simplesmente em fim de obter aquele prazer, né? Enfim. Como eu disse, muitas coisas deveriam ser ditas, mas não foram ditas. Falando da questão da luxúria, do corpo e tudo mais, a gente sabe que a palavra vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Sim. Então, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por que cuidar de qualquer forma? Na verdade, nós temos que cuidar bem, né? Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que a gente não pode fazer de qualquer forma com o nosso corpo. A gente não pode abusar no sentido de roupas ou até mesmo, né, do sexo desregrado, que entra também na questão da fornicação, da pecar contra a castidade. Então tudo que afronta a Deus é um pecado. E se pecar contra a castidade é um mandamento no qual a gente sabe que feito isso se torna um pecado, por que fazer? Né? Então entra tudo nessa questão que você fala, cara, não adianta falar de São João Paulo II é falar sobre tudo, cara, sobre tudo. E assim, um dos pontos que nos chama muita atenção, né, a respeito de São João Paulo II, né, é que para ele, né, e eu acho que eu comentei isso no começo do podcast, ou se não comentei, pelo menos agora eu comento agora, né, o autor, ele conta um dos relatos, né, quando ele encontrou São João Paulo II, né, ele falou que ele estava, assim, doido para conhecer São João Paulo II e tudo, e, enfim, né, dele viu um cardeal ou algum bispo lá, né, e, enfim, conversa com ele e tudo, e esse bispo conta a experiência dele, né, quando ele encontrou São João Paulo II, né? E esse Dzerzhinsky, sabe? Então, esse bispo, né, ele comenta, né, a sua experiência, né, que quando ele se tornou bispo, ele teve aquela audiência com o Papa, né, que todos os bispos costumam ter, né? Eles vão para Roma e conversam sobre a situação da diocese, enfim, todas aquelas questões, né? Vai explicar pro Papa como que tá acontecendo tudo. E quando ele chegou lá, o João Paulo II olhou para ele e falou, eu já te vi uma vez antes, né?
Ele falou, não, Santi, a gente nunca se viu, pelo que eu me recordo, assim, não sei o quê. Daí ele falou, não, a gente já se viu sim, né? Beleza. Né, então esse cara voltou pensando assim e recordou na época que, se eu não me engano, ele era seminarista, né? Que ele foi uma vez para Roma, tudo. E Wojtyła era papa, não é papa não, ele era ele era bispo, né? Então meio que eles se encontraram no corredor assim, né? E disse que esse fato, de alguma forma, São João Paulo II já memorizou ele, entendeu? Daí ficou tipo, como assim, né? Daí ele explicou, né? Que para João Paulo II, encontrar-se com outra pessoa é encontrar com Deus, né? Então São João Paulo II ele tem muito em vista isso, né? Que, nossa, esse é um dos pontos que eu tô tentando colocar na minha vida prática, né? Que vocês sabem como que eu sou, né? Vocês que convivem comigo sabem muito bem. Fala, João, conhece aquela pessoa? Quem? Nunca nem vi. Mora do lado dele, nunca nem vi. E eu sou péssimo, sabe? Com essas questões de memória, assim, saber a pessoa. Enfim, memorizar rosto, nós, essas coisas assim. Eu sou ruim demais nisso, sabe? E é algo que eu tô tentando treinar em mim. Nossa, quando eu ouvi essa questão de São João Paulo II, né? Encontrar-se com uma pessoa e encontrar com Deus, eu comecei a olhar mais pra mim, né? Ver o que eu preciso corrigir tudo. Mas enfim, né? Daí, continuando a história, né? Esse futuramente, né? Quando o João Paulo II tava quase morrendo, de vez que foi de novo lá com ele, né? E São João Paulo II perguntou, né? Então, você se lembra da última vez, a primeira vez que a gente se encontrou? Ele falou, eu me lembro, Santo Padre. Ele falou, finalmente você se lembrou, né? Então, e é até interessante e bonita a história, né? Que o autor conta quando ele foi se encontrar, né, com o Papa, né? Que uma das frases que ele destaca, né? Que o São João Paulo II tem um amor especial, né? Pelos jovens, pelas mães e pelos que sofrem, né? E quando ele foi, a esposa dele acabou de ter um filho, né? Que era John Paul, o nome da criança. Por quê? O cara não era nem um pouco fã de São João Paulo II, né? Então, o nome da criança era John Paul. E, enfim, eles estavam lá na frente, lá tudo, e um dos segurança lá, acho, não sei. Uma das pessoas falou pra ele, olha, só a mãe e a criança. Aí ele falou, tipo, como assim, só a mãe e a criança? Mas enfim, né? Daí foi lá, né, a mãe e a criança, né? Porque ele tem esse amor, essa paixão, assim, né? Tipo, já que é um horário reservado, vai ser só a mãe e a criança, né? Mas enfim, então com isso, né, que é interessante a gente ver a vida de São João Paulo II. Né, os seus 5 amores, principalmente, né? O amor pelos jovens, o amor humano, né? A relação humana em si. A Eucaristia, né? A cruz, o sofrimento, a Virgem Santíssima, né? Então, esses pontos, assim, eles têm que estar muito na nossa vista hoje em dia. Sabe, eu vejo que hoje em dia, se a gente tiver em vista esses 5 pontos, assim, né? Pra ser católico mesmo, né, a gente já vai ter uma vida mais leve, sabe? Um amor humano que olha pra pessoa não simplesmente, né, como alguém em um milhão, né? Mas que olha uma pessoa como única, né? Aquela pessoa que, meu chefe louco da cabeça, não sei o que, vive me xingando, não sei o que. Tá, mas ele. Você já parou pra pensar que ele é filho de Deus também? Você já parou pra pensar que Deus o ama muito? Né? Então, mas o cara é louco. Não, filho, Deus o ama. Se Deus o ama, quem é você? Quem é você pra não amá-lo, né? Então, assim. E olha que Deus teria muito mais motivo pra odiar ele. Você também. Mas, enfim, Deus o ama, sabe? Então, é essa perspectiva que a gente tem que ter na nossa vida. Com isso, a gente já consegue ter uma noção de como mudar o mundo, sabe? Não revolução nem nada assim, mas através do amor, né? Eu acho que se eu não consigo dizer, né? O amor mudará o mundo. Enfim, algo nesse sentido, né? Uma frase no santo que diz, né? O amor mudará o mundo. E realmente faz muito sentido a gente aplicar nesse contexto, né? Que realmente, quando eu enxergo uma pessoa, não simplesmente enxergar os pecados das pessoas, mas enxergar a pessoa em si, né? A pessoa humana, né? Então isso vai fazer com que a gente torne o mundo bem melhor, sabe?
Então, São João Paulo II ele tem muito a nos ensinar e poderia ter nos ensinado mais se não dependesse da nossa falha humana. Ah, cara, né? Preciso fazer um outro episódio desse. Mas enfim, como o episódio piloto ficou bom, áudio bom, qualidade de imagem bom, enquadramento bom, faltou nós tá bom, porque agora eu tô gripado, garganta rouca, ranhento. É que vai ser cortado, espero. Mas teve uma catástrofe que aconteceu. Catástrofe. Mas enfim, você dá os avisos paroquial que hoje eu tô com medo. Então vamos para os nossos avisos paroquiais. Nossa, Agora, usei meu voltando a caderno. falar nisso, né? Uma vez que não está na igreja. Então os nossos avisos paroquiais nós estamos no YouTube. Siga, comente, compartilhe. Estamos no Spotify, no Instagram. E como você deve ter percebido aí que tem um QR Code na tela. A gente fala, embora ninguém ajude. Mas enfim, se você viu esse QR Code aí, ele não tá de enfeite, não tá pra encher tela, mas é uma forma que a gente pede, né, para que nos ajude, né, para que nós possamos dar continuidade na evangelização, uma vez que cada coisa que a gente faz tem um custo, né, então mais uma vez nós estamos aí pedindo. Graças a Deus conseguimos conquistar muitas coisas com a rifa que foi feita aquela vez, com um pouquinho de dinheiro que a gente tem juntado. Então, graças a Deus como estamos melhorando, né, o fato do áudio, a câmera e tudo mais, já dá pra ver que a gente está tentando evoluir. Agora a próxima etapa é achar um lugar fixo, né, João? Sim. Mas é isso, pessoal. Quem puder nos ajudar, seja rezando uma Ave Maria, que já está bom, de bom tamanho. A gente sabe o quanto isso nos ajuda. Seja aí numa questão financeira também, vai ser muito bem-vinda essa ajuda. Não importa o valor. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar, João? Acho que não. Não? Acho Então que não. isso. Agradecemos a presença de todos que nos acompanharam. Deus abençoe. Salve Maria. Salve Maria. Salve São José. Salve São José. São Caracutes. Rogai por Salve nós. João Paulo II. Rogai por nós. Amém. Amém.